Olá, graça e paz de Jesus. Nós estamos aqui no nosso devocional Gota a Gota e o nosso tema nessa série é como viver uma vida extraordinária. E eu prometi para vocês no nosso devocional passado que nós estaremos usando a vida de Abraão. Quais são os passos que nós devemos dar para vivermos uma vida extraordinária? E eu quero pensar com você. E você já poderia pegar o seu caderno, seu bloco de anotações, sua caneta, o seu iPad, para você anotar esses textos, porque vai fazer muito bem para você. O texto que eu vou usar com vocês, Gênesis capítulo de número 11 e o versículo de número 29. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor Milca, filho de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá Abraão seu filho e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Talvez você esteja perguntando, evangelista Edson Teixeira, o que esse texto tem a ver com Abraão viver uma vida extraordinária? Tem muito a ver, porque nós conhecemos o chamado de Abraão apenas a partir de Gênesis capítulo 12. Mas em Gênesis capítulo 12, nós sabemos que não é a primeira vez que Deus apareceu a Abraão. Essa é a segunda vez. Na primeira vez, ele não obedeceu ao Senhor e ele cumpriu o chamado de Deus apenas pela metade. Mas isso está na Bíblia, sim, Atos capítulo de número 7. Preste atenção. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória, que apareceu a Abraão, nosso pai, quando este habitava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então veja que em Gênesis capítulo 11, Deus já tinha aparecido a Abraão. Em Gênesis capítulo 11, ele está morando em Harã. E o texto está dizendo que antes dele morar em Harã, Deus lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, Atos dos Apóstolos está nos ensinando que Abraão cometeu um erro. E eu gostaria que você anotasse esse erro que Abraão cometeu. Eu vou fazer essa anotação porque eu estou recebendo isso no meu coração. Então, para que eu viva uma vida extraordinária, eu não posso ficar no meio do caminho a respeito da ordem de Deus ou do chamado de Deus para minha vida. Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, passar por toda a Mesopotâmia e entrar na terra de Canaã. E Deus disse para ele: deixe a casa do seu pai, deixe a sua parentela, deixe a sua terra e vem para uma terra que eu te mostrarei. E o Abraão não fez isso. O Abraão saiu da sua terra, mas não deixou a sua parentela. Ele levou o seu pai consigo, ele levou o seu sobrinho Ló com ele, e por isso não entraram na terra de Canaã, porque o pai de Abraão resolveu morar na cidade de Harã, na terra de Harã. Então, Deus tem que fazer depois um novo chamado para Abraão. E eu venho aqui através desse devocional, dizendo para você que Abraão atrasou muito tempo na vida dele, o chamado de Deus para a vida dele. Por quê? Porque ele levou na bagagem aquilo que Deus tinha mandado ele deixar para trás. E quantas vezes
Eu e você somos chamados por Deus para começarmos uma jornada, para alcançarmos um alvo, porque Deus diz: eu vou te enviar uma terra, e a gente sabe que a terra era a terra de Canaã. Mas a gente, como Abraão, leva fardos, a gente leva peso nas costas e a gente não tem forças para chegar no final da jornada, a gente não consegue cumprir a nossa carreira, a gente fica na metade do caminho. Esse não é o plano de Deus para mim e para você. O plano de Deus para a minha vida é que a gente possa obedecê-lo por completo, para que a gente não fique no meio do caminho. O pai de Abraão era para ter ficado em Ur dos Caldeus. Ele não deveria ir para Harã. O sobrinho de Abraão era para ter ficado em Ur dos Caldeus. Não era para ter ido junto com ele. E por causa dessa desobediência de Abraão, ele está cumprindo a ida dele para Canaã, mas por causa dessas pessoas que ele levou, ele acaba ficando na metade do caminho. Não fique na metade do caminho. Deixe essas bagagens que Deus diz para você deixar. Não leve com você esses costumes, essas práticas. Lembra-se de Samuel capítulo 16, quando Deus pergunta ao profeta: até quando você terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que ele não reine mais em Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. Então Deus está dizendo para o profeta: eu quero ungir um novo rei, mas esse sentimento que você abriga no seu coração com relação a Saul, porque eu já o rejeitei, está impedindo a minha vontade de ser realizada. Você está guardando no seu coração coisas pessoais que não deveriam, e a pergunta de Deus é: até quando? Então, até quando você vai ficar levando com você essa bagagem extra que pesa? Lembra-se, Hebreus capítulo de número 12 vai dizer assim, que nós devemos correr a nossa carreira com perseverança, deixando todo o peso e todo o pecado que tão de perto nos assedia, correndo essa carreira, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então preste atenção que são duas coisas que o texto vai dizer que nos impede de cumprirmos a carreira, de chegarmos ao final da carreira que Deus tem para nós. Uma, eu e você sabemos que é o pecado. Claro que a gente sabe que o pecado pode nos impedir de chegarmos a cumprir a carreira que Deus nos propôs. Mas tem uma palavrinha aí, que não é apenas pecado. Ele diz: deixando todo peso e pecado. Então o pecado a gente tem que abandonar mesmo. Mas existe algumas coisas que são embaraços, que são pesos que nos atrapalham de cumprir a nossa jornada. Esse peso pode ser coisas lícitas, pode ser uma diversão, pode ser tempo demais em redes sociais, pode ser outros tipos de atividades que não são pecados, mas que pode estar se tornando peso sobre a sua vida. Cuidados, ansiedades, preocupações, tudo isso pode se transformar em pesos sobre os nossos ombros e que nos impede de correr a carreira que nos está proposta. Por isso, um corredor, a sua roupa é a mais leve. Por isso, um ciclista, o material da sua bicicleta é o mais leve possível. Nem água eles estão levando mais para correr. Agora tem as mesinhas no meio do caminho, onde eles passam correndo e tomam um pouco de água, porque até levar um squeeze pode fazer uma grande diferença, que são pesos que nos atrapalham de chegarmos no alvo que Deus estabeleceu para nós. O Senhor te abençoe, cumpra a sua missão. Para você viver uma vida extraordinária, você tem que tomar a decisão de não ficar no meio do caminho, de chegar até o fim. Mas para chegar até o fim, você precisa se desvencilhar de pesos. Pesos podem ser pessoas, relacionamentos, parentes, amigos e pode ser até algumas práticas que de repente não são pecaminosas, mas podem ser daninhas à sua saúde e pode impedir você
de chegar até o fim. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, compartilhe esse vídeo, comente, curta e vamos juntos fazer com que outras pessoas também sejam abençoadas em nome de Jesus. Valeu!